Bom, hoje, a exposição nessa noite, hoje, eu não escolhi um dos capítulos do Evangelho, como nós tradicionalmente fazemos. Eu resolvi falar num tema um pouco mais didático, as bases cristãs da doutrina espírita. Pensando que, sejamos nós espíritas ou não, a gente precisa sempre relembrar as bases, os alicerces na qual repousam aquilo que a gente professa e a doutrina que a gente assume como sendo... Está caindo o negócio aqui. Como sendo a doutrina que nos orienta a pensar nossos valores, nossa existência, nossa vivência com Cristo. Então, há 2000 anos, uma palavra de amor e de esperança, uma palavra de grande alegria, uma boa nova, chegava ao mundo para mudar radicalmente a história. A palavra de um homem que sozinho dividiu a história e inspirou grandes homens e grandes mulheres durante séculos, trazendo com isso esperança, consolando corações, ensinando o caminho a seguir, o modo de viver que levaria nossas almas à evolução espiritual. Este homem não advogou nenhuma religião, nenhum dogma, nenhuma doutrina, ensinou apenas o amor. Ensinou apenas a caminhar ao reino dos céus, pela trilha do caminho correto, pela prática da caridade, pelo amor ao próximo, pela compaixão ao semelhante. Este homem ensinou que o caminho para a felicidade plena e a realização dos mais altos ideais estava na conquista do coração do outro. Não era para mim, de maneira egoísta, que deveria buscar a plena felicidade, mas para o outro. A receita da felicidade era viver para o outro, para o semelhante. Só se é possível ser feliz, sendo um motivo de alegria e de felicidade do outro. Este foi o maior dos mandamentos, dos ensinamentos do Cristo. Essa pessoa extraordinária que espalhou as flores do seu evangelho, a boa nova, desde as areias da Palestina, esperando que sua palavra fosse levada pelos outros para os mais longínquos lugares do mundo. Não fundou nenhuma religião e, por isso, jamais escreveu uma só palavra. Porque palavras se deturpam. O exemplo basta. Por contrariar os interesses daqueles que não se preocupavam com a verdadeira evolução do caráter, foi perseguido e torturado, sentenciado à morte, mesmo sem ter cometido crime algum. Mas por ter desafiado as verdades passageiras daqueles que foram os seus algozes. Hoje, depois de 2000 anos, o seu exemplo permanece vivo e em parte corrompido, pois como homens que somos, buscamos muito mais alegrar nossos desejos materiais do que sacrificar nossas mais inclinações em busca da evolução espiritual. Cada ato de sua vida foi transformado em ato de adoração, simplesmente, e não de guia a ser seguido. Hoje, muitos desses que dizem seguir a Jesus respeitando meras convenções e rituais têm a ousadia de dizer quem pode ser chamado de cristão ou não. Entre estes, as palavras destes e as palavras do Cristo, eu fico com a do Cristo, que em Mateus 18, 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Jesus não disse onde estiver o povo da igreja fulana, do templo cicrano, de tal igreja, de tal povo, só para aquele meu clubinho. Jesus disse onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali com eles no meio. Então Jesus está conosco aqui nessa noite. Porque eu escolhi um tema que não tinha a ver com a sequência dos capítulos do Evangelho, para a gente relembrar as bases. Esse texto que eu acabei de ler, hoje à tarde, enquanto eu pensava o tema da palestra, quando organizava o que eu ia expor, ela me veio, eu fui deixando fluir e fui escrevendo a partir do que eu pensava. Isso porque o movimento espírita em si, a religião espírita, ela não encontra
inimigos ferozes, mas nós não encontramos do lado de fora nenhum problema. Nós somos bem aceitos, é uma religião que é bem aceita, entre aspas, é claro, existe um preconceito, mas na sociedade humana há sempre preconceito por tudo e qualquer coisa. A gente sabe, como espíritas que somos, que trabalhamos no movimento espírita, que muitas vezes os maiores inimigos do próprio movimento espírita são as nossas más inclinações, somos nós mesmos, muitas vezes. Esse pode ser um dos grandes problemas. Mas uma das coisas que muitas pessoas tentam atacar e denegrir a doutrina espírita é esse ponto que eu queria trazer hoje aqui. O espiritismo não é cristão. E quando essa semana descobrindo que as pessoas comentavam isso, que algumas pessoas se dedicavam imensamente a provar isso, e isso me bateu uma tremenda, eu diria uma tremenda angústia. E isso ainda são resquícios do homem velho que eu fui. Porque eu já fui de viver a época em que existia religião certa e que eu deveria estudar e pregar contra as doutrinas erradas. E teria que julgar quem está certo, quem não, quem é cristão e quem não é. E por isso, para mudar o hábito do homem velho, ao invés de eu dizer aqui que o espiritismo não é cristão, e aqueles que dizem que não é cristão estão errados, eu simplesmente trouxe um estudo para nós conhecermos melhor as nossas bases cristãs. Estou trocando um hábito de me incomodar com aquilo que o outro disse, por aprofundar o meu próprio estudo, porque assim disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos e instruí-vos, para que a gente conheça mais das nossas bases, a gente solidifique muito mais as nossas bases cristãs e a nossa base de fé raciocinada. Nós não estamos aqui apenas por superstição, nós não estamos aqui apenas porque cremos, nós estamos aqui porque sabemos da realidade do mundo espiritual. Então, eu estava falando alguns dias atrás com meu querido amigo Micael sobre esse livro que eu descobri com um título tão bonito. Eu achei esse título tão forte, tão bonito, eu adorei, eu achei isso gostoso, eu amei. O Espiritismo segundo Jesus Cristo, isso é fantástico. Então eu queria saber quem foi que escreveu. Eu acabei descobrindo que era um pastor evangélico, e aquilo me deu mais curiosidade para saber por que esse rapaz escreveu um livro sobre o Espiritismo, já que a praia dele é outra coisa. E segundo Jesus Cristo, tá muito bem acompanhado. Mas aí a grande decepção é ter encontrado nas folhas do livro que o rapaz escreveu mais do mesmo do que eu já conhecia. Uma mera comparação para dizer: você não faz isso, logo, desculpe, eu não posso dizer que você é cristão. Meramente isso. Olha, o título tão pomposo, tão bonito, eu fiquei esperando, meu Deus, esse cara é um cara tolerante, um cara que vai... No final ele vai dizer que era melhor seguir a igreja dele, mas vai dizer que toda coisa bonita. Não, ele já começou dando uma voadora. E justamente, aqui é aquele homem velho que se incomodou com isso, aí eu estou expondo que é justamente uma forma de mostrar, vamos mudar os hábitos. E aí ele disse que encontrou uma senhora numa determinada palestra, determinado encontro, e a moça falou com ele, gostou muito do que ele falou, e disse que era espírita cristã. E aí ele diz assim: eu talvez tenha me traído, porque ela me perguntou se eu não concordava com isso. Pô, se ele colocou isso logo no início do livro, dizendo que acha que tinha se entregado, então ele deve ter feito uma careta muito grande quando ela disse que era espírita cristã, ele deve ter feito. Eu imagino. Por que alguém se incomodaria tanto? Então aí é justamente o ponto onde eu quero trabalhar. Ele vai se incomodar imensamente porque alguém se diz cristão, mas não segue a igreja dele. Então, ao invés de estar falando da igreja dele ou dos nossos irmãos, que das mais variadas formas e maneiras respeitáveis de cultuar Jesus, de seguir a Jesus, vamos falar da nossa. Vamos falar sobre o cristianismo, vamos falar sobre as bases do espiritismo e por que Jesus está presente nessa obra. Inclusive, eu até peguei uma citação de Divaldo Franco, num vídeo que eu assisti hoje, falando sobre esse tema. E essa frase eu achei belíssima, eu acho que vai ficar meio fora de contexto, mas vocês vão entender, faz parte disso aqui ainda.
Embora sejamos uma sociedade religiosa, não somos uma sociedade que mantém o espírito de religiosidade. Entendamos. Para algumas pessoas que criticam, são muito religiosas. Religião, estrutura, uma religião estruturada, uma religião oficialmente consolidada. Não, o Espiritismo, como o Espiritismo não é uma religião em si, porque não tem sacerdotes, ele não tem dogmas, mas a gente vive numa sociedade cujo espírito da religiosidade ela não é praticada, é meramente, para muitas pessoas é meramente superficial. Talvez até para nós, em muitos momentos, mas pelo menos aqui a gente tem consciência de que essas pequenas falhas e grandes falhas que a gente tem também, a gente pode se olhar no espelho e começar a praticar a mudança, o que a gente chama de reforma íntima. Então, esse livro me levou a pensar o seguinte: como professor de história, peguei uns elementos para a gente falar aqui sobre o cristianismo antigo, a história do cristianismo. Isso aqui, de maneira bastante sintética, mostra como o cristianismo se dividiu. E também, como professor de história, quero dizer que esses dados também não estão plenamente corretos. Aquela linha primeira lá, onde coloca-se como cristianismo primitivo, embora seja uma linha traçada, única, ela ainda não diz muita verdade. O cristianismo primitivo, ele se dividiu em diversas correntes, diversas maneiras diferentes de pensar o cristianismo. Mas o que nós vamos chamar de cristianismo primitivo ali, era o pessoal que seguia Cristo, as suas palavras, mas não estava consolidado ainda como uma religião oficial, como uma religião estruturada com base no Império Romano, porque o que passa a se tornar Igreja Católica Apostólica Romana é simplesmente o cristianismo que chega a Roma e se corrompe com os poderes do Estado. O que se torna o cristianismo católico, apostólico romano, é um dos braços do imperador de Roma. E isso aqui eu não estou fazendo nenhum aumentativo, não. Até hoje, o Vaticano, ele tem um latim do Império Romano como língua oficial. Até hoje o Papa usa na sua estola e nas suas simbologias os símbolos do Império Romano, porque ele possui metade da coroa do imperador. E durante muito tempo na história, era o Papa quem coroava os imperadores romanos depois da queda do Império Romano. Então, a Igreja Católica passou a ser uma parte do Império Romano. O cristianismo de Roma, ele não tinha rituais, ele não tinha sacerdotes, mas como Constantino e Teodósio depois vão liberalizar, vão oficializar, vão organizar uma igreja, principalmente Constantino, foi preciso às pressas demolir os ídolos antigos da religião dos romanos, os deuses pagãos, e substituir aquilo tudo por alguma coisa parecida que o povo de Roma já fazia. E aí surgiram os paramentos, os rituais. Não que a gente critique, isso faz parte da história. A linha que leva à Igreja Apostólica Romana, a gente vai ter ali, logo na frente, o Cisma do Oriente. O Cisma do Oriente vai formar uma divisão muito grande dentro da igreja cristã, da igreja católica, que seria a Igreja Apostólica Romana e as igrejas ortodoxas, como a ortodoxa grega. Tem outras ortodoxas também, além da grega, que foi a mais importante, que era sediada na cidade de Bizâncio. E ela era liderada por 10 patriarcas, enquanto que no Ocidente, a igreja do Ocidente, era liderada pelo Papa. Na frente, naquela linha onde temos Igreja Católica Apostólica Romana de vermelho, nós temos uma ascensão que vai acontecer com a Reforma Protestante no século XVI. Para quem está longe fica um pouco difícil de ver. E vai ter uma misturada muito grande, porque vai surgir a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana é uma igreja protestante, porém, até hoje ela mantém uma ritualística e uma estrutura muito semelhante à Igreja de Roma, com a diferença que eles não são obedientes ao Papa, e sim ao rei da Inglaterra. O protestantismo ali, aquele onde tem protestantismo, deveria ser luteranos. Temos os anabatistas, do luterano veio o restauracionismo,
Bom, não importa que a gente não vai decorar isso tudo. Mas aqui embaixo nós temos diversas outras igrejas também. Ali embaixo, lá no primeiro concílio de Éfeso, nós temos uma linha de nestorianos. Os nestorianos tiveram um grande cisma, foi um grande cisma da Igreja Católica, aliás, do cristianismo primitivo. Agora, isso tudo que está aí, mostra, primeiro, que o cristianismo nunca teve uma unidade de verdade na sua história. Nunca teve, pelo contrário, sempre existiram muitos conflitos. Então, se for por causa de elementos da doutrina, cada um exclui-se um ao outro. Exato. Cada um exclui-se. Cada um se exclui mutuamente. Todo mundo fica chamando o outro de herege e acabou, se for por questão de doutrina. E outro elemento também é que por elementos puramente de palavras, de teologia, de arrumação com palavra, com conversa fiada, na minha opinião, tá? Por causa de teologia se dividia isso. Por exemplo, os nestorianos, eles se dividiram da igreja, eles foram expulsos do concílio de Éfeso e foram considerados hereges, apenas porque Nestório dizia que Jesus tem uma essência só divina. E a Igreja Católica diz que, até hoje diz, ela manteve a palavra de lá, que Jesus era homem e era Deus. Era 2 em 1. Estão percebendo que é só jogo de palavras, mas isso tornou-se bastante sério. Então, se for por questão de doutrina, todas as correntes cristãs, elas se excluem mutuamente. Isso é um problema, porque a palavra de Jesus veio para unir, nós temos gente dividindo. E aquilo que eu coloquei lá no comecinho daquela parte que eu escrevi, a palavra se deturpa. Jesus não veio escrever palavras. Jesus veio mostrar exemplos. Os exemplos são seguidos. Esses são bem melhores. Por isso que ele falava por parábolas. Porque era muito mais fácil aprender uma historinha do que ficar contando história. Oh, Jesus é 2, é 3, e divide, e bota mais um, e depois ninguém entendeu nada e acredita só porque disse. O Papa disse, tem que acreditar. O que importa é a base com que a gente vai compreender que a doutrina espírita é parte desse projeto de Deus para a evolução espiritual. Nosso amigo Kardec nos lembra que nós tivemos 3 revelações. A primeira revelação para um povo específico. Moisés liderou o povo de Israel, e o povo de Israel, monoteísta, passou digamos assim, a propagar a crença no Deus único, trouxe algumas verdades, uma parte da lei de Deus para aquele povo que era praticamente bruto, selvagem, numa época bastante primitiva. Só para ter ideia, Moisés ainda está no período que na história oficial a gente coloca como neolítico, período da pedra lascada, só para vocês terem ideia. Significa que os egípcios, naquela época, ainda estavam tomando conhecimento de armas feitas com metais, porque eles usavam mesmo era pedras. É só você olhar as pirâmides. Não tem outra matéria-prima, é pedra, sempre. Moisés trouxe uma revelação, mas o povo escolhido não cuidou bem da sua palavra. Todos os profetas foram perseguidos, massacrados, a grande maioria assassinados, porque os profetas vinham lembrar a missão que o povo de Israel tinha, especialmente em cuidar dos outros, especialmente em cuidar da humanidade, em defesa dos menos favorecidos, e todos eles perseguidos, todos eles mortos. E é por isso que Jesus diz lá, vocês calaram seus profetas, vocês não ouviram, como fizeram a João Batista. João Batista, um dos últimos, teve sua cabeça servida de uma bandeja de prata. Não seria diferente com Jesus, porque todo aquele que contestava as regrinhas do jogo, certamente era perseguido, como aconteceu também com Jesus. Jesus, então, tomou a decisão de vir aqui para ensinar o caminho. E essa é a segunda revelação. Não bastava só aquela lei primitiva de Moisés, a lei de talião, olho por olho, dente por dente. E nesse joguinho todo mundo terminava cego e banguela, ficava uma beleza. Jesus veio ensinar que esse ciclo de violência, que alguém chamava de justiça, poderia ser mudado com outro princípio de justiça, que é o princípio do amor e do perdão.
Bem mais fácil do que viver se matando era chegar um momento em que todo mundo poderia sentar como pessoas crescidas e não mais crianças para resolver suas diferenças de maneira diferente. Deixar de provocar tanta dor. A vida de Jesus foi toda ela um exemplo disso. Toda ela é um exemplo disso, de que pode-se viver praticando o amor, o respeito, a tolerância pelas pessoas. E então chega um determinado dia, que Jesus tinha prometido, em que a doutrina dos Espíritos se torna uma revelação, a terceira revelação. As duas primeiras estavam sintetizadas em pessoas, primeiro em Moisés, depois especificamente em Jesus. A doutrina dos Espíritos, chamada por Cristo de o Consolador, ela não está na figura de uma pessoa. Está na figura da espiritualidade. Toda ela, todos nós, sejamos bons ou não. Muitas pessoas que ajudaram na codificação nem eram espíritos superiores. Não estou falando das mensagens, mas aqueles que ajudaram as médiuns a fazer os fenômenos que Kardec precisava conferir. Aqueles que ajudaram em muitos fenômenos para que a mensagem do alto pudesse chegar até Kardec. Nem todos os espíritos que participaram, de alguma maneira, da codificação eram espíritos superiores. E então a espiritualidade por inteira se manifesta desde os tempos imemoriais, porque a humanidade sempre conviveu com os fenômenos mediúnicos, mas agora encontrou o momento ideal de ser explicado o que acontecia para todo mundo. De maneira científica, porque o mundo já estava preparado para isso. E aí, o Espiritismo Consolador estava aqui, predito aqui. Isso lá no Evangelho de São João, capítulo 14. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quero destacar uma coisa aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Perceba, se alguém me ama, vai ficar na minha igreja. Ele tem que ser de fulano de tal, aquela ali, que fica na esquina não sei de onde. Quem vai guardar a minha palavra, porque Jesus não divulgou religião, não. Quem não me ama, não guardará minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Uma profecia de quê? Depois de 2000 anos, certeza, as pessoas esqueceram. E na história mesmo, esqueceram muito do que Jesus explicou. O exemplo de misericórdia de Jesus, de perdão, foi totalmente esquecido. Eu vou contar alguns elementos da história cristã que são assombrosos, que cristãos se digam cristãos e façam isso. Porque é justamente o contrário do que Jesus Cristo diria ou faria. Mas se for por uma religião estruturada, então não é. Aquela religião faria aquilo. No ano de 1090 é alguma coisa, 1090, do século XI. Essa história meu amigo Micael conhece. Existe um grupo de pessoas lá na França que eles praticavam cristianismo de maneira primitiva, e eles tinham conhecimento da reencarnação. Eram chamados homens bons. Por alguns eles eram chamados de cátaros, devido à região onde eles viviam. Os cátaros, eles eram muito bem aceitos dentro da sociedade do sul da França. Eles praticamente estavam em todos os lugares. Os homens bons viviam para fazer a caridade aos outros e levar a palavra do Evangelho. Pessoas extremamente simples, ordeiras, nunca foram pessoas de pegarem armas, porque sabia que é muito melhor ser a vítima do que ser o algoz. E sendo a vítima, está tranquilo. Eles sabiam, nós vamos reencarnar, a gente vai voltar. Os cátaros incomodaram imensamente aos poderosos da época, porque os cátaros diziam: olha, o Papa está sentado num trono de ouro, derrete tudo isso e dá para os pobres. Jesus andava a pé, descalço. Eles não estavam inventando nada não, está lá na Bíblia.
Não tem nada de inventado. O Papa, claro, gostou muito de receber uma lição evangélica e ficaram muito felizes. Mandaram os rapazes para conversar. Os rapazes para conversar vieram com soldados, vieram com espadas, vieram com cavalos, com tanques, não, perdão, com tanques não, com canhões, que tanque não existia na época, né? Vamos concordar. Trouxeram só esses instrumentos de diálogo. E aí, diante da cidade de Béziers, na França, que tinha uma população de aproximadamente, para a época, era uma cidade enorme, 20 mil habitantes. Era uma cidade enorme, uma das maiores cidades do sul da França. Em que desses 20 mil, aproximadamente 20 mil eram cátaros, escapavam-se poucos que eram especificamente católicos e diziam isso, se bem que conviviam todo mundo de boas, isso não era problema para os franceses do sul de jeito nenhum. Mas para a Igreja Católica era porque estava deixando de chegar um negócio assim que brilha lá no Vaticano. E aí, diante da cidade, o general que comandava aquele exército, um rapaz chamado Simão de Montfort, entrou para a história como um dos maiores carniceiros da história, em nome de Jesus, amém. Ele perguntou ao legado papal, Arnaud d'Amaury, tem 20 mil pessoas ali, como é que a gente vai diferenciar quem é católico e quem é cátaro? E aí o legado papal disse assim, passa tudo no fio da espada, lá em cima Deus separa. Eu não estou inventando não, essa é a história. Eu recomendo um livro, para conhecer um pouco dessa história, como isso não foi algo muito bonito, eu recomendo um livro que eu li recentemente, chamado Deus reconhecerá os seus, que é justamente a frase que o legado papal falou. E do jeito que ele disse que era para fazer, os soldados foram lá e passou a espada em todos. A cidade foi completamente dizimada. Isso é uma demonstração de muito amor cristão. Mas por que eu estou dizendo isso? Para criticar a Igreja Católica? Não, a gente não critica o passado. A gente não faz julgamento do passado pela instituição daquela época. A gente olha para aquela época e diz, não, é assim que nós somos hoje. Que nós não somos mais assim. Mas que a palavra de Jesus foi deturpada, que Jesus disse, eu vou mandar o Consolador, que vai ensinar coisas novas, que vocês não podem entender agora. E vai lembrar aquilo que eu disse. E aí chega no século XVIII, como o mundo já era capaz de entender que o conhecimento ele pode explicar como o mundo funciona, incluindo os fenômenos da mediunidade e da religiosidade, chegou o nosso amigo Kardec. E eu disse para vocês, a revelação, Moisés, Jesus, e a gente jamais deve dizer que Kardec é a pessoa da terceira revelação. Kardec foi um instrumento de Deus, um codificador. Se não fosse ele, era outro. Mas ele teve um papel importante. A obra em si é da espiritualidade. Foi ela que ajudou ele a produzir aquilo que precisava vir ao mundo para nós conhecermos a realidade do mundo espiritual. E estamos aqui falando hoje que o ensino de Jesus foi o amor e não teologia. Isso é fato. Kardec, ele se engraçou, ele era um cara cético, mas ele se engraçou, alguém tentou convencer, ele acabou caindo na besteira, ele já era uma pessoa de uma certa idade, para conhecer esse fenômenozinho das mesas girantes, que era a febre. Só um detalhe, essa foto aí é uma foto genuína. Aqui embaixo, a data que expressa 1880. Se tem alguém levantando essa mesa, não sei, mas é para mostrar como acontecia naquela época. Só um detalhe, o movimento espírita não usa mais esse tipo de coisa. Isso aí foi uma brincadeira, uma brincadeira lá dos salões franceses. Kardec viu isso aqui e ele disse, não, tem que ter uma explicação para isso. Tá, o que é isso? Uma mesa levantar, girar? Poxa, e essa mesa tem o quê? Tem eletricidade aqui para fazer ela se mexer? Tem ímãs que façam ela se mexer? Tem um fio, alguém está querendo me enrolar? Detalhe, muitas pessoas que criticam a fenomenologia espírita dizem que existem truques e blá, blá, blá,
porque as sessões eram feitas no escuro, não. Essas aqui que aconteciam nos salões parisienses eram muito bem iluminados, não tinha, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Ainda hoje eu estava vendo um vídeo, só por curiosidade, eu encontrei um vídeo de alguém que gosta dessas coisas sensacionalistas, que filmou numa casa lá na Escócia, não, na Irlanda, perdão, que estava junto com as pessoas e fizeram a brincadeira na mesa. São pessoas que ficam pesquisando essas coisas paranormais e blá, 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 só que não são espiritualistas, não. E esse pessoal lá, duas pessoas que ajudaram, eles guiaram no castelo antigo, diziam que eram médiuns e fizeram a brincadeira da mesa girante. Eu assisti o vídeo inteiro e não percebi que havia fraude de verdade. Eles falaram no vídeo que a mesa era de carvalho e eles estavam apenas com a mão sobre a mesa. E realmente, durante todo o vídeo, a mão parecia apenas tocar a mesa. Mas essa mesa dava uns pinotes que era uma coisa. Não deixa de ser uma curiosidade. Mas se for falsificação, não interessa mais. Esse tipo de coisa só serviu para despertar a curiosidade de Kardec. Vamos estudar isso aqui, tem um negócio errado aqui. Uma mesa não pode estar saltando, não é um cavalo, não é um cachorro. Então vamos descobrir o que é isso aqui. Até que nas pesquisas dele descobriu, sim, o que movia essas mesas eram pessoas. Não era truque, eram pessoas do lado de lá. O plano espiritual estava se manifestando. A técnica de Kardec foi estipular uma metodologia científica para extrair informação dali. Eu confesso para você que estou muito triste por não ter tido a oportunidade de assistir o filme de Kardec. Mas vamos aguardar que Jesus vai abençoar esse filme a aparecer, porque o filme foi imensamente elogiado. Agora o detalhe, o brasileiro não gosta muito de cinema não, vamos concordar. O brasileiro não gosta muito de arte não, porque o filme foi imensamente elogiado pela arte, figurino, inclusive com efeitos especiais para que as imagens parecessem a França da antiguidade, do século XIX, e a gente perdeu de levar um bom público até para o cinema. As pessoas preferem ver qualquer besteira que está passando lá, um desenho animado, um pinguim pulando, qualquer coisa, ou um super-herói que nem existe, e por aí vai, e deixamos de prestigiar o cinema nacional. O filme foi muito elogiado pela crítica não espírita. Você ia falar, Dildinho? Imensamente relevante. Imensamente relevante. Então, isso aqui despertou Kardec. E então, com o estudo que ele fez, que boa parte de nós já conhecemos e estudamos, ele produziu uma obra absolutamente significativa. Pelo menos desses livros que vemos aí, que é a parte básica, está faltando aí somente, eu acho que está faltando somente a Revista Espírita. Mas temos 5 livros que são a base da doutrina por inteiro. Nós temos primeiro o Livro dos Espíritos, o segundo livro a ser publicado, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Não, o Céu e o Inferno foi o último, né? A Gênese foi o último. Se bem que está certa, né? Aquela parte ali onde tem obras póstumas e o que é Espiritismo, só tem uma parte errada. O que é Espiritismo, ele veio depois do Livro dos Espíritos e antes do Livro dos Médiuns. Ele está ali no meio do caminho. De toda forma, a parte essencial são os 5, que é chamado o Pentateuco Espírita. Isso aqui é ponto pacífico para nós. Mas eu chamei a atenção para isso porque já informei para algumas pessoas que eu estou empreendendo uma pesquisa específica. Eu quero estudar bem a fundo o movimento espírita, a história dele, para que eu possa produzir a nossa própria memória, já que eu tenho alguns dotes como historiador. Eu encontrei um determinado historiador na França, historiador que fez um documentário muito bonito visualmente, mas extremamente pecaminoso em termos de qualidade histórica, porque ele se propõe a fazer que nem aqueles documentários da Discovery. Então ele se perde no sensacionalismo, no final, para dizer que o Evangelho é como se fosse para nós o Evangelho de verdade. Vamos concordar. O Pentateuco de Kardec é a base da doutrina espírita, mas nada substitui a palavra de Cristo. E o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que a visão das palavras de Jesus por meio da doutrina espírita. Não é o nosso Evangelho. O Evangelho é o Evangelho de Jesus. Isso aqui é só uma ferramenta.
É base da nossa doutrina, mas a gente não troca a Bíblia, não troca as palavras de Jesus por aquilo que Allan Kardec escreveu. O que ele escreveu é a visão espírita sobre o que Jesus falou. Porque o que interessa para nós é a moral que Jesus veio ensinar. Isso que é verdadeiramente cristão, no trabalho que nós realizamos. Eu vi um vídeo de um padre falando assim, de maneira muito bonita, mas ele estava na mesma ideia lá, dizer que o espiritismo não era cristão, porque não tinha isso, não tinha aquilo. Mas ele falou de maneira muito bonita sobre o trabalho que os espíritas fazem de acolhimento, de ajuda, de assistência e de maneira também silenciosa, sem precisar aparecer. E ele rasgou elogios, disse que isso era realmente uma atitude espírita belíssima, uma atitude cristã. Ele só vai discordar dos pontos lá que não é igual à igrejinha dele. Mas é impressionante que as pessoas vão confundir. A moral do Cristo é o que importa do cristianismo. Jesus não escreveu livro nenhum. Jesus não criou igreja nenhuma. Nós criamos igrejas para difundir a palavra dele. O Espiritismo, então, ele vivifica o cristianismo primitivo, exaltando e ensinando o modelo de Jesus. Esse é o que nos interessa. O Espiritismo arranca pelas raízes as causas do sofrimento humano. E aí, um dos motivos da gente chamá-lo de consolador. Quanto consolador é você saber que a vida, ela não acaba, que o Espiritismo matou a morte não existe, somos espíritos eternos, imortais. O que se acaba, o que se gasta é a parte física, é o corpo físico, vai-se embora. Nós estamos aí de volta com as pessoas que nós gostamos, e até com que acho que a gente não gosta também, vai na nossa cola e a gente volta aqui. Estamos sempre aqui, nós acabamos com a morte. E quanto é bom saber que aqueles que partiram antes de nós, muitas vezes estão aqui conosco, do nosso lado. Talvez a gente não veja, eu não vejo não. Eu sou tão bom vidente que até para ver os encarnados eu preciso de um óculos. Você imagina do outro lado, a minha vidência é uma coisa incrível. Então, o que é que nós temos de base? Esse troço já estava tocando. O que é que nós temos de base? A crença em Deus. A crença da imortalidade da alma. E isso nós temos em comum com todos os grupos cristãos, todos. No geral. Porque se não existir uma vida após a morte, não há sentido para religião nenhuma, concordem comigo. Não vai ter sentido nenhum para nenhuma religião. A crença na comunicabilidade dos espíritos. Aqui a gente chama de mediunidade. Então, esses irmãos evangélicos chamam de revelação. Aí na Bíblia está lá, Moisés e Elias aparecem, é a transfiguração. Pô, mas se eles acreditam que Moisés apareceu, nós temos aqui, comunicabilidade dos espíritos. Nós estamos igual. A crença na reencarnação. Nós chamamos de reencarnação porque conhecemos os detalhes que propiciam que a vida retorne. Mas o povo hebreu, que morou muito tempo no Egito, sabia que o povo do Egito cultuava os seus antepassados, porque sabia que aquele povo iria voltar. E por isso faziam as múmias. Primeiramente, pensando que as múmias iam levantar. Aí passou-se o tempo, eles perceberam que volta não, né? Aí mudaram um pouco a crença religiosa deles. Eles passaram a acreditar que aquela múmia faria com que o espírito voltasse no outro corpo. Beleza. Melhorou. Mas inicialmente eles pensaram que o bonequinho de voodoo ia voltar, mas não voltava não. A crença na pluralidade dos mundos habitados. E aqui a gente tem uma vantagem. Se parar um disco voador aqui, sair um homem estranho, um extraterrestre, a gente pode até achar feio, estranho e correr com medo, porque a gente não sabe se morde, não sabe. Mas uma coisa é certa, nós não ficaremos surpresos, porque sabemos que neste planeta e no resto desse universo tem vida, e o mesmo Deus daqui é o mesmo Deus de lá. Nós estamos prontos para isso. Mas talvez alguns de nossos irmãos entrem em parafuso, pensando, oxe, mas Deus não fez nós, a sua imagem e semelhança, e agora, José? Se Deus é feito desse jeito, igual a esse extraterrestre aí, nós estamos preparados para isso. E a crença em Jesus, como modelo e guia da humanidade.
Todos os outros nossos irmãos cristãos afirmam que Jesus é parte da divindade, é também Deus junto com Deus. Ora, não vamos criticá-los por isso. Porque a distância que Jesus está de nós, na sua perfeição moral, na sua perfeição espiritual, para nós ele é um Deus. A distância em que está. Então é perdoável que a gente compare a Deus mesmo. E se a gente chamar de Jesus de Deus, está ótimo. Ele está lá num patamar que eu pelo menos, eu vou demorar muito para chegar, mas eu vou devagarzinho, não tem pressa, vamos devagar. Nós chegamos lá, mas Jesus, para nós, é o exemplo, um modelo, o guia para um caminho realmente de evolução espiritual. E aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que diz assim: não vim destruir a lei. E diz aqui, na instrução dos Espíritos: o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Então vejam bem, a proposta de Jesus não foi trazer um imbróglio teológico para todo mundo ficar discutindo: Jesus é Deus? Não é. Tem três, tem um, não tem. É humano, é Deus, fica nesse muito sem fim. Jesus trouxe uma moral para nos elevarmos e não para discutir uma coisa que não funciona. Olha, tem um detalhe curioso também da história. Sou professor de história e gosto de citar esses detalhes. O Império Bizantino caiu em 1456. E no dia que eles estavam sob ataque, a cidade foi tomada pelos turcos otomanos, as principais autoridades estavam reunidas na capela de Santa Sofia, discutindo se os anjos tinham sexo ou não. Jesus. Enquanto isso, os cabas lá fora tomam bala e tomaram a cidade. E o Império Bizantino acabou. A Capela Sistina hoje, a Capela de Santa Sofia, hoje é uma mesquita. Enquanto isso, continuamos sem saber se os anjos têm sexo ou não. E se serve. Veja que coisa mais sem utilidade. Então, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está sujeita, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Nossos irmãos concordam, a doutrina espírita transforma as pessoas. E aquilo que Rossandro Klinger falou em outra palestra: seja a luz que você quer ver no mundo, porque as pessoas vão ver você brilhar, você vai ser realmente o sal da terra, porque vão dizer: olha que legal que esse cara é, eu quero ser igual a ele. Eu vi um dia desse um vídeo de uma pessoa também no YouTube, que no YouTube tem de tudo, vocês sabem, né? Só não tem encarnaçada, mas ensina a fazer. E era um senhor que era evangélico, e ele estava num grupo, parecia um retiro, alguma coisa lá, e ele fazendo uma selfie, um vídeo, como fosse uma selfie, falando para os irmãos: olha, nós estamos aqui há um bocado de dia, e um senhor vizinho aqui, ele fez uma doação de vários tipos de comida aqui para nós, que dá para todo mundo passar vários dias. E ele também faz várias doações para não sei aonde, para não sei o que, não sei o que, não sei o que, foi citando. Aí eu queria chamar a atenção de vocês, porque o cara é espírita. Eu devia dizer que o cara vai para o inferno, porque ele não segue a minha igreja. Mas eu vejo aqui nessa arruma de crentaiada, a gente não consegue tirar metade da doação do que esse cara deu para a gente num dia. Então, se Jesus disse que a gente tem que ser cristão para servir, quem está dando exemplo é ele. Vamos orar por ele. Eu achei isso fantástico. Aí, se ser cristão é isso, alguém vai dizer que o espírita não é cristão. Deixa dizer, porque dentro da lógica dessas pessoas, nós não somos mesmo não. Mas o que interessa para nós é saber que nós somos. E muito mais, aquilo que a gente faz. Nós somos de verdade. É tanto que Mark Baker, ele escreveu um livro, falando sobre essa questão do amor, né, do trabalho de Jesus, que Jesus foi o maior psicólogo que já existiu. O que Jesus disse há 2000 anos bate perfeitamente com o que a psicologia está dizendo hoje. Não adianta tomar comprimido, não. O que muda as pessoas e que faz as pessoas curar é a prática do amor. É o bom relacionamento com os outros.
Tem esse trecho aqui, ó, do livro. A mensagem que Jesus transmitiu para a humanidade é bastante similar com os princípios da atual psicologia, pois é o segredo para vivermos em plena sanidade e paz interior. Além disso, é um verdadeiro tesouro de sabedoria e exemplo de convivência. É, acima de tudo, a chave que nos liberta do cárcere emocional, das nossas mazelas psíquicas e de nosso egocentrismo e individualismo. Tem duas pessoas que falou que esse cara está falando aqui. Primeiro foi Kardec, quando criou a Revista Espírita, que era a Revista de Estudos Psicológicos. E o segundo, Joana de Ângeles, na sua obra, que ele fala justamente isso. A gente precisa nos livrar desse cárcere emocional que a gente se prende. E é tudo que a doutrina espírita nos ensina a fazer. A prática do bem e a reforma íntima. E aqui nós chegamos ao fim. Para lembrar que a palavra de Jesus, ela está presente onde se fale em Jesus, onde se cumpra o Evangelho, onde se reúne alguém, uma, duas, três pessoas, para falar sobre Jesus. E ele está aqui conosco. Sim, as bases cristãs da doutrina espírita são essas. Embora que elas sejam diferentes em pontos doutrinários, porque se os nossos irmãos dizem, não, Jesus salva porque você só vive uma vida e depois você vai ser julgado. Bom, Jesus nos salva também. Ele nos mostra o caminho. E sabe que a gente, depois dessa vida, também vamos ser julgados. A gente passa um mal bocado para a gente voltar aqui. Ainda continua mesmo. Nós somos cristãos como muitos outros. E muito cristãos porque revivemos o espiritismo, o cristianismo primitivo. Então, que Jesus abençoe imensamente a nossa semana, esse final de semana, a semana que virá, que possa estar no coração de todos nós, de vocês, de mim, para que a gente possa crescer em fé, que a gente possa crescer em gratidão a Deus, e também na capacidade, na possibilidade da gente mudar um pouquinho mais e sermos melhores com nossos semelhantes, ajudando no que precisar, nem que seja num ombro amigo, porque essa é a atitude do verdadeiro cristão, daquele que segue Cristo, e não daquele que adotou uma religião. Então, que possamos ir para casa essa noite felizes. Muito obrigado.